Ele não é um cansaço físico. Ele é o cansaço daqueles que insistem em carregar aquilo que Deus nunca mandou você carregar. Você imagina? Eu estou aí no ministério já há 33 anos. 33 anos. O que eu já peguei, irmãos, de abacaxi, de prova, de dificuldade, de coisa boa, de coisa ruim, mas eu aprendi uma coisa. E ao longo do ministério, eu estou dando aula no seminário, eu acho que uma pergunta foi o Lucas que me fez, que foi o seguinte: como é que o senhor separa isso? E eu digo, eu separo da seguinte maneira: depois que eu saio da porta do Cian, eu volto para o meu papel. E qual é o meu papel fora do Cian? Eu sou pai da Mariana, da Maria Clara, do Davi, sou esposo da Rita. Não dá para imaginar, lá em casa, por exemplo, o Davi fala assim: apóstolo, eu posso conversar com o senhor? Dá para imaginar, e aqui eu vou usar pelo nome lá, eu não chamo de apóstolo, né? A menos que eu esteja irritado, apóstolo. Mas lá é Rita. Rita, vamos fazer isso. Rita, vamos fazer aquilo. Não dá para imaginar, ela me chama de apóstolo. Apóstolo, será que tem um espaço na sua agenda para me atender? Então, irmão, se você não sabe entender isso, vai ser difícil você levar o ministério pastoral, porque você vai levar para casa. E aí você vai confundir as coisas, porque você pode até levar o ministério pastoral para casa, difícil vai ser trazer a família para a igreja. Então, quando a gente olha para esse texto, né, há muita gente liderando assim, há muita gente liderando célula, levando para a célula aquilo que Deus nunca pediu. Há muita gente liderando a rede, levando para a rede que ela lidera o que ela nunca pediu. Peso que Deus nunca colocou. E aí nós vamos começar hoje, é só um versículo. Isso se aplica ao ministério, à equipe, à própria empresa. Ou seja, faz o trabalho, mas não desfruta daquilo que a unção dá para você executar o trabalho. Aí você fala, eu estou cansado, irmão. E aí? Rapaz, que prova, que luta. Meu Deus, eu estou pensando em parar o ministério, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em abandonar. Vou entregar a célula, é só luta, é só prova. Você já imaginou? Você vai liderar uma área dentro do reino e Deus fala assim, olha, eu não vou te revestir, no limite aí da tua força. Então, gente, por que líderes não aprendem que primeiro, antes da liderança, vem a unção? Se você me perguntar assim, mas o senhor não cansa? Claro que eu canso, existe cansaço físico. Eu quando saio daqui à noite, depois que eu ministrei manhã e noite, eu tenho físico, eu estou cansado. E a cada 10 anos, se você não sabe, a coisa piora, tá? Nosso envelhecimento se dá a cada 10 anos. Cada 10 anos, você começa a viver um peso a mais no ministério. Então, chegou a 60. Então, são 6 décadas, né? Eu estou faltando 3. Mas, aonde eu quero chegar é que se você está no ministério com a sensação de que você está empurrando o ministério com a sua própria força, para. Você está na rota da frustração. Deus não levantou ninguém aqui para a liderança, para ser um líder frustrado. Isso é uma decisão sua. O que Jesus faz com os discípulos? Fiquem em Jerusalém. Mas por quê? Porque um dia vocês vão passar em frente à porta formosa e vai ter um paralítico e ele vai pedir prata. E vocês não vão ter, mas com a unção que eu vou dar, vocês vão botar ele para andar. Fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam... Mas por quê? Porque vai ter um dia que vocês vão passar e só a tua sombra vai curando, Pedro, tua sombra. Mas não quero nem abrir a boca, gente. Se toda Jerusalém doente, se aquela turma lá de João 5, lembra que Jesus foi curar lá o paralítico, estivesse nessa rua, nesse caminho,
À medida que Pedro ia passando, os alpendres iam ficar vazios, os pavilhões iam ficar vazios, não tinha mais, todo mundo curado. Agora imagina sem unção, o que eu posso fazer por esse homem? Ah, Pedro, dá umas molinhas, João, eu estou duro, se me virar de cabeça para baixo não cai nada. Sem unção ele diz, eu saí dali deprimido, fala a verdade, nem ouro, nem prata, nem cura. Então, ouça, você que lidera aqui, se você não tiver o revestimento, você não vai conseguir terminar. Não vai, mas o que acontece? Alguém aqui já teve o desprazer de ver o seu carro bater o motor? Alguém já teve isso? Tudo bem, pastor. Geralmente o motor bate por quê? Porque o óleo vazou, o óleo perdeu a qualidade, é isso? E aí o motor bate. Tem alguém que possa me ajudar aqui, que entenda de carro? Eu não estou falando besteira? Não. O que aconteceu? O mau funcionamento daquele motor se deu porque o óleo ficou comprometido. Passou numa enchente, a água entrou, misturou o óleo com a água, comprometeu o óleo. O que vai acontecer com aquele motor? Ele vai bater. Bom, então, olha aí, se o mundo natural está te ensinando, que motor é esse que ia funcionar sem unção? O mundo natural nos ensina isso. Para esse carro andar, para esse carro se deslocar, ele tem que ter o quê? O óleo funcionando. E você já reparou que o teu óleo do teu carro, ele tem um limite para ser trocado? É isso? É? 5 mil, 10 mil quilômetros. Se for um óleo sintético, um óleo de melhor qualidade. É assim? Oh, meu Deus, será que vocês podem me ajudar? Pô, mas tu tá com esse óleo e não troca nunca, meu irmão. E quer que esse carro continue rendendo? Então, quando eu olho para um líder e ele diz assim, olha, apóstolo, eu desisti, eu estou parando, é muita luta, é muita prova, trabalhar com célula é complicado, trabalhar com rede é complicado, trabalhar com igreja é complicado. É mesmo, eu concordo. Gente, eu concordo. Escute, eu não estou dizendo aqui para vocês que é fácil trabalhar com o ser humano. Não é fácil. Agora, sem unção é pior ainda. Porque sem unção você não tem força para prosseguir. Você não tem condição para prosseguir. Então, para não cansar vocês, só um versículo. Isaías 10, 27. Deve gente ter falado assim, pô, nem leu a Bíblia, nem orou, já saiu pregando, deve estar numa ansiedade só. Não, eu vou ler a Bíblia agora e vou orar, tá bom, gente? Para o pessoal não pensar assim, pô, o cara não leu a Bíblia, não orou. Ei, pastor, aí, pô, o cara está pregando aí, vamos lá. Olha que coisa interessante. Na versão da NA, na NVI, é a unção que despedaça o jugo. Né? Por isso que é sempre bom a gente ficar mudando versão, para a gente não ficar acostumado só com uma versão. Acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido de sobre o teu ombro e teu jugo de sobre o teu pescoço. Perceba, ombro e pescoço. Vamos entender isso aqui. E o jugo será destruído por causa da unção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esses homens e mulheres que lideram, pastores, pastoras, apóstolos, meu Deus, líderes de rede, líderes de célula. E Senhor, eu creio que nessa manhã o Senhor vai virar uma chave na nossa mente. Senhor, o Senhor não pode chamar alguém sem que antes ele seja revestido. E esse revestimento é a certeza que aquele que começou a boa obra vai permanecer na nossa vida até que a obra seja completa. Essa obra não é na força do braço, essa obra não é na força, ó Deus, da nossa capacidade intelectual, cognitiva, não, Pai. Essa obra é na força do Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu fazer o pano de fundo aqui para vocês entenderem a história. Vocês sabem que aqui nós estamos falando do Reino do Norte, nós estamos falando de Israel. Porque nessa altura estamos no Reino do Norte, Israel,
cuja a capital não era Jerusalém, Samaria, e o reino do sul, que aí nós estamos falando de Judá e de Jerusalém. Até aqui foi? Muito bem. O reino do norte vai ser dominado, conquistado pelos assírios. Mas o que acontece com os assírios? Toda vez que Israel entrava na vara de Deus, Deus levantava um povo. Então, por exemplo, Judá, Deus vai levantar Nabucodonosor. E ele é que vai trazer da parte de Deus juízo para Israel. O reino do norte, Deus levanta os assírios. Qual é o grande problema dos assírios, como foi de Nabucodonosor? Que os reis começaram a sentir o dono da cocada preta, não? Porque agora a Síria matou, fez, aconteceu, que nós somos assírios. Deus então usa o profeta Isaías e diz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o domínio dos assírios vai acabar, porque eu vou colocar a unção de volta na vida do meu povo. E aí Deus usa o profeta para justamente essa figura de linguagem. Ele diz, olha, o jugo será despedaçado. Bom, o que é jugo? Jugo era aquilo que ficava no animal, que prendia o animal. E isso desde cedo, era um bezerro. Então lá tinha o jugo, e era colocado sobre o animal. Então qual era a proposta do jugo? Era uma opressão sobre o animal. O animal estava condicionado a fazer aquilo que alguém que controlasse o jugo determinasse. Então o animal ele não tinha liberdade. O animal vivia debaixo de um esforço que o escravizava, que literalmente lhe dominava. E é para a gente entender isso. A unção é aquilo que vai pôr liberdade para o animal. E é interessante que, ok, aí está o tema, né? Liderar sem unção e caminhar para a frustração. É interessante a gente notar que em algumas versões, eu acho que na versão atualizada, a BKJ atualizada, que é o que eu tenho, é a fiel. Existe, se você pesquisar aí na sua aí, a gordura despedaçará, né, o jugo. Alguém está com essa... Como é que está aí, por favor? Quase ouvi. Por causa da gordura. Aí você diz assim, pô, despedaçar por causa da gordura. Aí vem aquela turma, né, que pesquisa tudo, pesquisa lá, não vou falar o nome do... E aí diz assim, a palavra unção no hebraico é Shem, que é também a mesma palavra para gordura. Agora, põe na tua cabeça isso, olha, eu vou te ungir com gordura. Né? Pega aquele potão de banho de porco. Tchá. O que é isso aí, apóstolo? É óleo? Não, é gordura. Mas por quê? A palavra unção na Bíblia também significa gordura. Vai. Aquela gordura que você fritou, aquele bifão, aquele contrafilé, que quando esfria não fica meio amarelinha assim na frigideira, é aquela mesmo. Vem cá, filho, vem cá. O que é isso? É óleo ungido? Não. Shem, gordura. Preste atenção nisso. E é isso que a inteligência artificial nunca vai poder substituir, a revelação. Então grava isso. Por que eles falam da gordura? E por que vocês vão aprender que a unção é algo tão poderoso que ela transforma de dentro para fora? O animal começou a carregar o jugo, ele era um bezerro, ok? O pescoço de um bezerro tem um tamanho. À medida que ele vai crescendo e a força vai subindo, o que vai acontecer com o pescoço desse animal? A gordura vai despedaçar a unção. Você consegue entender agora? O que está sendo gerado por dentro. O animal está crescendo, ele vai virar um touro, ele vai virar um boi, ele não vai ter o pescoço de um bezerro. O que vai acontecer com aquele jugo? Ele vai quebrar.
Então, quando alguém falar para você, não, porque a unção e a gordura, aí agora você já virou a chave. Você gravou isso? Então não esquece que isso vai usar para a vida toda. Que vai ter gente pregando, não, porque a gordura, e tu vai ficar olhando. Ah, gordura? Como assim a gordura? É porque a unção é como a gordura. A musculatura vai avançando, o jugo não aguenta. O que vai acontecer? Ele despedaça. E é isso que nós vamos entender aqui. Deus nunca chamou ninguém na Bíblia e disse assim, vai nesse talento que você tem. Vai nessa disposição. Aliás, lá em Gideão mesmo, os irmãos sabem, quando o texto coloca Gideão disse, mas como é que eu vou? Sou o menor da casa do meu pai. Quer dizer, eu não tenho nem talento nem disposição. Sou eu contigo, homem valoroso. Ele disse, não é possível. E aí Deus disse, se eu for contigo, Gideão. Para Moisés ele disse, Moisés, eu serei contigo. Moisés disse, Senhor, eu sou pesado de língua. Não é você que tem um irmão chamado Arão? Sou eu mesmo. Eu vou falar para Arão, eu vou falar para você vai falar para Arão, e Arão vai falar para o faraó, mas eu serei contigo. Então eu quero que você entenda aqui nessa manhã, que a unção representa a parte divina na tua liderança. Então se você não tem unção, sinceramente, a sua capacidade, o seu talento, nada disso. Por quê? Porque toda liderança sem unção vira peso. Gente, o que faz Caleb dizer aos 85 anos, olha, agora eu tenho a mesma força que eu tinha quando tinha 45. É unção, gente, porque você sabe que humanamente falando, Caleb não tinha mais isso. Tanto não tinha que não foi ele que conquistou Hebron, mas a unção te faz levantar conquistadores, porque ele tinha uma filha bonitona chamada Axa e disse, olha, quem conquistar Hebron vai levar a Axa de prêmio. O Otiniel ficou doido, sou eu vou. Olha o que a unção fez. Você não vai ver, e aí Caleb lutando e conquistando, mas levantou alguém para conquistar. Então quando há unção, o peso se quebra. Deus transforma. E é interessante porque essa palavra jugo no hebraico é ol, quer dizer um arco de madeira colocado sobre o animal. E aí então vem Deus e usa a boca do profeta para dizer o seguinte, olha, esse jugo não vai ser quebrado pela força, não vai ser quebrado pela capacidade. E aí eu vejo 4 verdades que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. 4 verdades. A primeira, que são fundamentais para quem deseja liderar na unção. Primeiro, a unção é a presença ativa do Espírito de Deus. Olha que coisa interessante, depois a gente vai voltar para o texto de Isaías. Jesus explicou isso de forma direta. Ele disse, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro quê? Consolador. Pois é, esse é o problema da língua portuguesa. Porque essa ideia de consolador, não pode ser aquela pessoa que está do nosso lado, né? Não desanima não, Alexandre. Alexandre, calma, Alexandre. Tenha paciência. Você já viveu a experiência de ser consolado por alguém? Quem já viveu? Aquela pessoa assumiu o seu lugar? Ela tomou as tuas dores? Ela disse, olha, passa para cá esse problema. Ela só falou com você, aguenta, o Senhor é contigo. Hein? Deus vai te dar força, Deus vai te renovar. Então, gente, vamos ter cuidado aqui, porque o que nós temos que entender aqui? Antes de buscar a liderança, eu tenho que primeiro saber e buscar o poder daquele que vai me liderar. Esse é o problema. Você vai parar numa liderança e muitas vezes a primeira coisa que você quer, olha, eu quero marcar uma reunião porque eu estou cheio de ideias. Olha, minha cabeça está fervendo com ideias. Então preste atenção, todo líder, o primeiro conhecimento dele é saber como eu me relaciono com o Consolador.
e entender quem é esse Consolador, porque a palavra no grego é Paráclitos. Aí, ali traduziu como Consolador, mas a ideia de Paráclitos é aquele que caminha ao lado de alguém. Aí a gente diz assim, não, mas tudo bem, apóstolo, mas pode ser designado para advogado, porque o Paráclitos era o advogado, era o representante, o defensor. Escute, preste atenção. A ideia de Paráclito é alguém que andava constantemente do seu lado. Como é que eu vou liderar sem o Paráclitos? Como é que eu vou liderar homens sem o Paráclitos? Como é que eu vou liderar mulheres? Não tem jeito, vai cansar. Você já deve ter visto aí algumas sessões de CPMIs. Já viu que coisa interessante? O cara está ali naquela coisa, tem um montão de deputados igual a vocês assim. Tudo com essa cara de mal. E aí, a pessoa vai falar, o advogado toca, aí ele volta, me reserva o direito de ficar em silêncio. Quem orientou ele? O advogado diz, nem abre a boca. Essa pergunta aí é para te derrubar. Fica em silêncio. Cadê o Paráclitos na tua liderança? Cadê o Paráclitos na tua célula? Cadê o Paráclitos no ministério? Ele é o conselheiro, gente. Aí o cara fala, quando o cara, eu já vi momentos da CPI, eu gosto de acompanhar, que o cara está falando, o Paráclitos coloca a mão no braço do cara. Alguém já viu isso, esse tipo de cena? Ele põe a mão, deve dar uma apertadinha. O Vorcado está preso, já trocou de advogado, porque agora ele está contratando um advogado que saiba fazer o Instituto da Delação Premiada. Perceberam quem é o Paráclitos na liderança dos casais com você? Quem é? Ah, apóstolo, eu me reúno com os casais ali, a gente monta. Você não está entendendo. Paráclitos só tem um. Mas a gente vive tão distraído que troca ele pelos conselheiros naturais. Quem é o Paráclito? Quem é o Paráclito da rede de adolescentes? Ah, eu estou cheio de ideias. Então preste atenção, gente. Qual é o papel do Paráclito para o Alexandre no ministério? O Paráclito é que vai trazer a estratégia do céu para que eu aplique na terra. O que acontece? Comecei a liderar. Estou todo animadinho, né? Porque todo mundo no início da liderança, quem é que já liderou e lembra do início da sua liderança? Lembra como tu estava animado? Tu sentava assim, falava, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o Paráclito está ali, ó. Olha, eu estou com isso aqui fervendo, e o Paráclito está ali. Ele diz, eu vou enviar, eu não vou empurrar ele para cima de vocês. Quantas coisas nós pegamos, quantas lideranças nós assumimos, gente, o Paráclito, hora nenhuma, é consultado. Senhor, qual é a estratégia que o Senhor tem do céu? Qual é a estratégia? Vocês sabem, nós abrimos um restaurante, só ontem foi 320 pessoas aqui. Aí a turma, o senhor tem que fazer alguma coisa de evangelismo. Poxa, ele começa a falar, faz isso, faz aquilo, distribui folheto, pega um velhinho na rua, bota o senhor, vem de terno para cá. Estou ouvindo. E eu estou dizendo, o que o senhor quer? Me dá estratégia. Ah, por quê? Porque eles não são Paráclitos na minha vida, só tem um Paráclito. E a voz que eu escuto deles veio pela oração. Eu vou dizer uma coisa para você, todo mundo quer ser Paráclito no teu ministério. Você já viu essas loucuras? Eu me amarro, eu gosto, falando sério, agora eu gosto. Eu falo assim, apóstolo, tive um sonho de um projeto, deixa eu falar para o senhor. Aí a pessoa, fala, é mesmo, mas e aí? Assim. E aí?
Não, estou falando para o senhor executar. Eu falei, não é possível. Não, como não é possível? Se Deus quisesse que eu estivesse à frente disso, o sonho não ia ser para você, ia ser para mim. Como é que Deus te dá um sonho e diz, vai lá para o Alexandre executar? Então escuta aqui, qualquer projeto que Deus te deu, se você compartilhar comigo, eu vou dizer que você que tem que fazer. Irmão, pastor morre por causa de todo mundo tem uma ideia para o pastor, já reparou? Olha, tive uma ideia, pastor. Aí tu fala, não, qual é? Faz assim, faz assado, faz desse jeito. E aí você não quer ficar mal com a ovelha e faz. Gente, aquilo não é para você. Todo projeto que Deus tiver para o teu ministério, Ele vai falar com você. Não, tu vai ser sugado. E pior é isso, né? Não sei se vocês já vão... Não precisa nem piscar o olho, nem levantar a mão, não, nada disso. Tem uma confirmação de alma. Geralmente, quem te empurra esses problemas nunca aparece. Tem gente olhando, vejo que é profeta esse homem. Está igual a mulher samaritana, vejo que és profeta. Falou da minha vida sem me conhecer. Ah, não é? Tem uma doideira que eu escuto. Não, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você já pensou em fazer isso? Não, nunca pensei. E isso assim? E por que você não faz? O tipo de coisa que não tem nem resposta para dar, o que eu vou falar? Primeiro, não pensei. Aí eu falei, não, mas só tinha que ter pensado. E não tem jeito, eu quero que vocês entendam isso aqui. O primeiro, a unção é a presença ativa. Gente, a unção começa com intimidade, não com atividade. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar. A atividade vai roubar você da intimidade com Deus. Quanto mais ativo você for, menos íntimo você será. E esse é o nosso papel. Escuta aqui, irmãos, eu não fui chamado para ficar fazendo atividade no CIAN. Eu fui chamado... Aliás, isso eu e os pastores. Tem pastor aqui hoje comigo? Pô, então hoje eu vou arregaçar o nosso lado. Hoje eu vou arregaçar. Irmãos, começou um problema lá em Atos 6. As viúvas gentias estavam se sentindo prejudicadas em relação às viúvas judias. Olha o que os apóstolos, os pastores disseram. Olha, não é bom que nós deixemos a palavra, a oração e o ministério da palavra. Então, são duas coisas diferentes. Oração é uma coisa, ministério da palavra é outra. Então, por que não é ministério da oração? Porque todo mundo tem que orar. Mas ministério da palavra, esse é o papel do pastor. Esse cara tem que pregar, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que estudar, ele tem que fazer alguma coisa para falar no domingo. Aí você quer ser o coveiro da igreja, o conselheiro, o bombeiro, o padeiro, o cara que vai fazer a pizza. O que acontece? Os apóstolos disseram, olha, não é bom a gente deixar a oração, e nem o ministério da palavra. Irmãos, esse é meu papel no CIAN. Meu papel é orar e ter o que falar. Por isso que é ministério da palavra. Por quê? Porque nem todo mundo prega. Tem irmão que quando prega, pelo amor de Deus, a gente sofre. Fala, mano. Não sei vocês, mas eu sofro. Aliás, eu dou 10 minutos para o pregador. Se ele em 10 minutos não me disser por que ele veio fazer, eu já começo a coçar a cara, a coçar as pernas, a esfregar as mãos, a dizer, meu Deus, age em meu favor. Então, eu quero colocar algo aqui para vocês. Pastores, líderes, a unção começa com intimidade, não na atividade. Nós vamos ver que o Espírito de Deus se movia na criação. Isso não é atividade, era plano de Deus. Foi Ele quem inspirou as Escrituras, não é atividade. Foi Ele que veio sobre Maria para gerar nela algo que a natureza humana não podia promover. Foi Ele que desceu sobre a igreja lá na igreja de Pentecostes para gerar um povo que conheceria, se apaixonaria por Cristo. Gente, a unção está sendo roubada do nosso ministério. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele não começou o ministério sem ser ungido. Havia uma necessidade da unção sobre a vida dele.
O texto diz lá em Atos, põe para mim Atos 10, 38. Para entender isso, irmão, aí você imagina, Jesus, que é Jesus, precisou de unção. Como é que eu, como líder, não vou precisar? Atos 10, 38 resolve isso aí. Vamos lá. Atos 10, 38. Como Deus, o quê? Pronto, acabou. Mas ele não era ungido? Não sei. O que a Bíblia, vou ler o que a Bíblia está dizendo. Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o quê? Então ele foi ungido com quem? Jesus precisava disso? Sim, porque está aqui no texto. Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. E com duas unções. Com o Espírito e com o qual andava fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Você quer liderar uma rede de adolescentes sem unção? Você quer liderar jovens sem unção? Você quer liderar casais sem unção? Você quer liderar homens sem unção? Mulheres sem unção? Onde é que você vai chegar? Esse é o problema, gente. Eu estou cansado, apóstolo, eu estou trabalhando e não estou vendo o pessoal responder. Por quê? Porque você procurou atividade e não intimidade. Simples de resolver isso. Então, compreender a intimidade com o Espírito Santo é o ponto de partida de todo líder. Se você não se relaciona com o Espírito Santo, você vai se relacionar com o cansaço, com a frustração, com o desânimo. Você vai se relacionar com o humor das pessoas. Você vai se relacionar com o outro. Você é um líder? Então, sua primeira missão, eu vou me relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um recurso que eu vou usar quando estiver cansado. O Espírito Santo é uma pessoa que quer a intimidade comigo. A intimidade comigo. João 14, 26. Por gentileza. Vamos aprender aqui hoje sobre o Espírito Santo. Ele não é uma força, é uma pessoa. Mas o Consolador, o Paráclitos, aquele que vai andar do teu lado, esquece a coisa do advogado, que vai andar do teu lado, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Oh, meu Deus. Pronto. Ele vai ensinar como é que você vai liderar as crianças e o trabalho vai dar resultado. Ele vai ensinar como você vai liderar a igreja, vai dar resultado. Ele vai ensinar você a liderar uma célula e vai dar resultado. Ele vai ensinar você a ter uma liderança que dê resultados. Mas você não quer se relacionar com ele. E ali, ó, ele vos trará lembrança de todas as coisas que eu vos tenho dito. Quem anda liderando com você? Apóstolo, está uma loucura, pessoal. Então essa é a primeira verdade. Volta lá para o pessoal gravar a primeira verdade. Grava aquilo ali, a unção é a presença ativa. Mas por quê? Porque existe a presença passiva de Deus. Quando é que a presença é passiva? Quando você só procura Deus no teu sufoco. Quando é a presença ativa? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer projeto, antes de qualquer iniciativa, antes de qualquer decisão, eu me relaciono com ele. Então você tem que saber que tipo de relação você vai ter com o Espírito Santo. Segunda verdade, para não demorar, porque é só um versículo. 4 verdades fundamentais para quem lidera. A unção é a capacitação que remove o peso do chamado. Irmão, ser pastor cansa. Cansa ou não cansa? Tem pastor aqui? Cansa ou não cansa? Cansa. Tem uns crentes. Não é aqui não, graças a Deus, aqui no Cian e na tua igreja também não é. É dos pastores que nós queremos. Tem uns que são chatos. Tem uns crentes que só dão problema para o pastor. E você dá um comando, eu já acho que por causa da idade, já perdi essa paciência. Você dá um comando, aí quando você se encontra com ele, você fez o que eu te pedi? Não. E o que você quer que eu faça? Eu estou numa fase da minha vida que se eu der um comando para a ovelha e ela não me obedecer, eu falo assim, olha, aqui tem alguns setores. O setor de ovelha que não obedece ao pastor, bate lá no pastor Salatiel, ele vai te atender. Aí não deu certo. Não, conversa com o pastor César. Eu vou só empurrando. Aí eu já falei com o pastor César, então
Já sei. Procura o pastor Francisco. Ele vai te atender. Aí volta, eu falei com ele, faltou quem? Pastor Enoque. Não, aí as mulheres, a irmã vem, conversa comigo, eu de cara eu falo assim, olha, o teu caso, quem vai te ajudar é a apóstola, vai lá. E eu vou empurrando a lista, vou empurrando. Aí da apóstola, aí volta para mim, falei lá com ela, então procura a pastora Anaildes. Ela vai te ouvir, ela tem uma palavra para você. Ela vai usá-la com uma revelação. E por aí eu vou. Por quê, irmãos? Se a ovelha não está disposta a obedecer, o que você vai fazer para mudar a vida dela? Eu estou dando aconselhamento. Qual é o princípio de aconselhamento pastoral? O princípio de aconselhamento pastoral é colocar a pessoa de volta no relacionamento dela com Deus. Ah, não, eu dei a minha opinião. Não, opinião não é aconselhamento. Isso é até errado, tem que levar uma surra. Quando alguém fala, mas se fosse o Senhor, você quer a minha opinião, não é isso? Então, vou deixar claro que aquilo não é aconselhamento, é opinião. Não é pecado eu dar minha opinião. O pecado é chamar de opinião aquilo que é aconselhamento. Então, aconselhamento é uma coisa e opinião é outra. O problema é que as pessoas querem que você opine. E detalhe, querem que você opine por quê? Porque quando dá certo, ela nem volta para te agradecer. Mas se der errado, ela diz, parei para ouvir o apóstolo, fiz o que ele falou, deu tudo errado. Então olha aquilo ali, ó, grava aquilo. A unção é a capacitação que remove o quê? Peso chamado. E isso é importante, você vai ver que lá no capítulo de Isaías, capítulo 20, Jeremias já tinha apanhado, jogado no poço. Aí ele diz assim no capítulo 20, acho que é o versículo 8, não põe não, eu não tenho certeza. Se você vê, amém. Ele diz assim, o Senhor me iludiu, e iludido fiquei, foste mais forte do que eu. E o que Jeremias está dizendo? Senhor, se eu soubesse que ser profeta era passar por esse perrengue todo, eu não tinha aceitado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, se a gente tivesse consciência do ministério pastoral, a gente jamais queria ministério pastoral. Ah, mas pô, Deus me escolheu do ventre da minha mãe, meu irmão, você não sabe. Eu gosto de ver o Eliseu todo animadinho. Ah, Eliseu, o que você quer? Elias fala para ele, né? Elias já candango velho, igual você, hein? Igual você, já experiente, pegou Eliseu. Versículo 7, 27. Acertei o capítulo. E quase que pegou na trave, né, pastor? Bota aí, 27. O Senhor, tu me iludiste, fui enganado. Tu foste mais forte que eu, prevaleceste. Diariamente, todos zombam de mim. Mais ou menos o seguinte, o Senhor me arrastou para o ministério profético. E o Senhor botou folha doce na minha boca. O Senhor disse que o profeta era bam. Olha o que ele está falando para Deus. Eu sou profeta. Aleluia, amém. Diariamente. Sirvo de escárnio, de zombaria. Esse é o peso chamado. A gente tem isso. E voltando para Elias, né? Aí ele diz, o que você quer? Aí Eliseu deve ter estufado aquele peitinho de pombo, garoto novo, né? Quero a porção dobrada do teu espírito. Você imagina que Elias podia dizer assim, pô, meu filho, que pedido bonito. Ó, sério, filho, como eu... Tocou. Olha o que Elias disse para ele, dura coisa pediste. Gente, isso é palavra de incentivo? Para quem tem doido para ser profeta? Fala a verdade, hein? Você caminha comigo ali, ele disse, sim, apóstolo. Hein? Davi está caminhando comigo, legal, Davi caminhando. E aí, Davi, o que você quer? Pai, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Ô, meu filho, que maravilha, glória a Deus, ajoelha aqui. Davi, você pediu dura coisa. De vez em quando eu escuto, graças a Deus não comigo, mas pessoas dizem assim, aí eu procurei o pastor fulano e pedi a unção que está sobre a vida dele. Ficou doido.
Toda vez que você vai pedir a unção de alguém, você vai chamar para você a guerra dela. Vai pedir a unção que está na minha vida, sem a guerra que eu vivo? Que história é essa? Que Deus é esse, hein? Que é só bondoso com você? Senhor, eu quero a unção que está sobre a vida do apóstolo. Deus quer mesmo? Então eu vou levar a guerra que ele vive. Vou dar para você a luta que ele passa. Vou dar para você a prova que ele vive lá no casamento, a luta que ele passa com a família, a luta que ele passa na saúde. Vou dar para você, vou mandar para você também. Então, irmão, pelo amor de Deus, pede a tua unção que Deus tem para você. Vamos parar com esse negócio de inveja gospel. Quero a unção do irmão na minha vida. Ora aí para ter unção. Deus tem unção para você, para você, para você, para você, para você, para todo mundo. Não precisa querer a unção de ninguém. Agora, que isso aqui é importante a unção é a capacitação que olha ali, ó. E acontecerá que naquele dia o seu fardo será removido sobre o seu ombro. É sobre o ombro, é peso, é opressão, é escravidão. Agora o texto diz, e é muito importante, que o jugo se quebra, não é pela força, é pela unção. O que Deus está colocando para mim aqui, para você, é o seguinte: olha, é a unção que te capacita para o chamado sobrenatural. Você olha para a história de Davi, gente. Davi tinha uma coragem, mas depois da unção, essa coragem se torna descomunal. Ele tinha encarado o urso, o leão, mas debaixo da unção ele vai encarar os gigantes. Está lá em 1 Samuel 16:13. O Espírito se apoderou de Davi. A unção que estava sobre Sansão tinha sobre ele uma força física extraordinária. Juízes capítulo 14, versículo 6. Mas quando o Espírito saiu, o que sobrou de Sansão? Um homem cego que alegrava o coração dos filisteus. Quando Sansão vai morrer, ele diz: Senhor, me reveste com o teu Espírito pela última vez. Então, líderes, eu tenho certeza que o diabo, quando percebeu o que Deus iria ministrar, colocou cansaço no coração de muitos líderes, para que não estivessem aqui hoje, para que permaneçam cansados. Essa é uma palavra para desatar você. Como ela me desatou. Por quê, apóstolo? Porque nós vamos ver Salomão. Gente, Salomão recebeu a sabedoria de Deus para se tornar o homem mais sábio do mundo, não é isso? O que acontece quando a sabedoria vai embora? Salomão vira bruxo. É que nós não gostamos das verdades, né? Irmãos, o coração de Salomão se inclinou para os deuses que as suas mulheres cultuavam. O que você acha que essa palavra inclinar quer dizer? Aí vem o problema da religião, porque o judeu não vai admitir isso nunca. Aí o que o judaísmo fez? O judaísmo, para suavizar o problema de Salomão, e a gente até gosta disso, diz o seguinte: olha, Salomão era um cara tão sábio, que ele tinha uma unção de transitar entre os vivos e os mortos. Por isso é que ele foi para essa área mística. E Jesus sabia disso. Porque o que o judaísmo fez? Não foi bruxo, que é isso? O cara era tão sábio que ele transitava entre os espíritos e os naturais. Aí quando Jesus vai expulsar aquele demônio, e aí a rapaziada se une, vocês devem lembrar desse texto, fazia o saduceu, só pode expulsar demônio porque tem demônio. Aí ele diz: olha, escuta aqui, a única classe que eu vejo ser assim são os crentes. Eu não sou crente, porque um reino dividido não pode subsistir. E aí ele diz assim: eis aqui aquele que é maior do que Salomão. Então, mas por que Salomão tem a ver com a história? Para que ele chamou Salomão para a briga? Percebeu? Tem coisa na Bíblia que tu lê, tu diz: o que tem a ver Salomão com isso aqui? Porque todo fariseu, todo saduceu tinha essa certeza. Qual a certeza? De que Salomão nunca foi bruxo. Ele transitava. Bom, já é isso que vocês creem? Vocês não viram expulsar demônio? Então,
Vocês estão vendo agora alguém aqui que é maior do que Salomão. Agora, quando você ler a Bíblia, fica mais claro para você, né? Agora eu entendi, pô, que legal. Volta para cá, porque nessa manhã, Deus quer tirar de você o peso do ministério. É o peso. Gente, é impressionante isso. A unção nunca vai eliminar os desafios, diga amém. Vai eliminar os desafios? Não, mas a unção vai remover o peso que todo desafio traz. Se você vai entrar no desafio, ela tem um peso. Se você vai liderar, a liderança tem um peso. Se você vai cuidar de uma célula tem um peso. Se você vai liderar uma rede, tem um peso. Se você lidera um ministério, tem um peso. O que a unção faz? Ela remove o peso do desafio. Por quê? Porque um líder sem unção se desgasta. Um líder, escute isso, sem unção, ele para de enfrentar batalhas. Um líder sem unção, ele transforma a missão em responsabilidade e não transforma a responsabilidade em missão. Então, quando você pega a missão e transforma em responsabilidade, você começa a sofrer por aquilo que deu errado, por aquilo que não aconteceu. Fica chateado, fica aborrecido. Escuta isso. A responsabilidade, ela tem que ser ajustada para a missão. Eu acho lindo isso. Moisés está chateado com o povo e Deus diz assim: Moisés, você já fez o seu melhor já, então entra no meu descanso. Para de ficar se culpando, Moisés. Para de ficar achando que você é responsável para que tudo dê certo. Pastores, o ministério quer convencer você e a mim que tudo tem que dar certo. Tem não. Tem dia que tu vai achar que o barco vai afundar. Tem dia que aquela ovelha vai te tratar mal. Tem gente que vai aparecer no ministério e vai dizer: o meu tempo aqui acabou, deixa aí, porque o coração dele há muito tempo já não está na igreja. Não seguro ninguém. Mas eu contava tanto com ele. Esse é o teu problema. A unção faz você contar com Deus. Quem abriu o nosso ministério não fomos nós. Eu digo isso aí, todo mundo aqui é testemunha. Esse lugar só vai ficar aberto enquanto Deus determinar. E por que a tua igreja vai ser diferente? Deus não chamou a gente para ficar gemendo no ministério. Não dá para fazer o ministério gemendo, não dá. Você vai gemer no púlpito, você vai gemer na tua casa. Para onde você for, você vai gemer. Então, nessa manhã, Deus está dizendo para a gente aqui hoje: eu vou te capacitar, remover o peso. Vamos pedir isso. É que no tempo que eu ministrava nos cafés antigos, sempre tinha um violão, um teclado. Mas hoje acabou isso. Acabou. Eu gostava, no tempo que eu tinha sempre o pessoal do louvor comigo, do meu lado ali, olhava, estava ali vendo o tangedor, eu gostava daquela: vitorioso és na batalha, não há o que temer, todo tempo tu me guarda. Não, mas em pé não, sentado. Pode sentar. Sentado. O único que tem que estar sofrendo em pé aqui é o pregador. Porque no dia que eu pregar sentado, já vão dizer: está com doença, nunca pregou sentado. Então, isso, dá aquele fundo aí para a gente terminar. Pessoal, pede isso a Deus: Senhor, remove o peso do ministério, do chamado. Lembra que eu falei com vocês? Quando Deus chama a gente, a nossa sensação não pode ser de alegria, tem que ser de temor. Porque você vai lidar com pessoas que hoje estão te amando. Pastor é assim, um dia ele é o corrimão, todo mundo quer segurar. No outro dia ele é o tapete.
Você já viu a quantidade de filhos de pastores revoltados com a maldade que a igreja fez com os obreiros? Você conhece pastores que o filho hoje e a filha não querem ser crente. E você conversa e diz, eu vi a maldade que a igreja fez com meu pai e com a minha mãe. Eu vi o meu pai e minha mãe se matando pela igreja. Enquanto a gente crescia sem ter um lugar para passear, alguma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não troque a sua família por igreja nunca. Eu me lembro que no ano passado, um pastor muito amigo meu, era uma segunda-feira, ele me ligou, disse, dá para você pregar aqui numa quarta-feira para mim? E aí eu disse, qual quarta-feira? Essa agora. Eu falei, pastor, não dá não, eu marquei de ir para o futebol com meu filho. Eu vou levar meus filhos para o Maracanã. Que isso? Pô, você é um carnal. Carnal é você que não cuida da sua família. Escuta, irmão. Deus criou primeiro a família. Depois criou o trabalho. Depois criou a igreja. Paulo disse, se você não consegue cuidar bem da sua casa, é da igreja que você vai cuidar? Então, meu primeiro ministério nunca foi a igreja, foi a família. Seus filhos erram, erram. Mas o filho de todo mundo erra, não é verdade? Seus filhos falham, falham. Mas o filho de todo mundo. Então, lá em casa não tem que ser o suprassumo da santidade. E nessa manhã, Deus está colocando isso para você. Muitas vezes o peso do chamado cai na família, cai no casamento. Então hoje Deus vai remover esse peso da gente. Amém? Vai tirar. Você não pode ir para o ministério com peso. Ai, meu Deus, não é o Senhor que me santifica, não é o Senhor que me capacita. Terceiro, a unção opera tanto por dentro quanto por fora na vida do líder. Olha que coisa interessante. O jugo, e aí tem jeito, sobre o teu ombro e agora sobre o teu pescoço. Nós já mudamos aqui. A unção opera tanto por dentro quanto por fora. Um animal não tem ombro, mas ele tem pescoço. E essa aqui é a ideia. Por quê? O que era o jugo sobre o pescoço do animal? Esse animal não podia deixar de seguir o rumo certo. Quem é que mantinha ele no rumo certo? A capacidade do espírito ou o jugo? Então tem gente aqui que está liderando com o jugo do medo de fracassar. Ah, eu não posso fracassar, eu não posso errar. O jugo era colocado sobre o pescoço do animal porque o animal não raciocina, ele é inseguro, ele vai para onde? Vai soltar ele? Imagina você conversando com o boi dizendo, olha, é até o final, tá? Puxa o arado aqui até o final. O animal vai olhar para você e ele, se ele estiver com fome, ele vai procurar o quê? O alimento. E tem gente que está preso debaixo do jugo da insegurança. Ah, mas e se não der certo? E se eu falhar na missão? Ah, eu não estou preparado, eu não estou preparada. Esse jugo aí chama-se pressão da performance. Todo mundo, diz o quê? Idealiza um pastor para chamar de seu. Aqui dentro do céu eu imagino que cada um me vê de uma forma. Quando ele dá de cara com o verdadeiro Alexandre, deve se decepcionar. Então, pastores, pastoras, líderes, escute, não tenha nenhum tipo de pacto com performance. Deus te colocou ali, faça de acordo com a vontade de Deus. Deus disse, eu vou despedaçar o jugo que está sobre o seu ombro. Por quê? Pare de tentar se colocar como suficiente. Nessa manhã Deus diz, você não é suficiente, você não tem força, na caminhada você vai falhar. Eu não quero falhar, mas eu vou falhar. Na caminhada eu não quero decepcionar, mas eu vou decepcionar. Paciência, isso é prova de que não existe ninguém que ainda operando na unção
vai viver as suas demandas. Pedro era um cara ungido, era ou não era, gente? Aí o bicho vai lá para a Galácia e diz, o negócio é o seguinte, todo mundo aqui já aceitou Jesus, está tranquilo, mas vamos guardar o sábado? Pô, o apóstolo Paulo, irmãos, se você ler a carta aos Gálatas, a coisa ficou feia, o negócio ali entornou, o caldo, Paulo chamou para briga. Vem cá, que história é essa? Que liberdade é essa que Cristo nos libertou, que vocês estão guardando sábado, lua, festa? Quem é que mandou fazer isso? Tu acha que ninguém entregou? Olha o Pedro. Ele vai tirar limpo com Pedro. Escuta aqui. Ou tu é judeu, ou tu é cristão. Os dois não dá. Irmãos, olha a bola fora do Pedro. Então nessa manhã, Deus está aqui colocando para você o seguinte: não aceita jugo sobre o teu pescoço. A igreja quer botar, o diabo bota jugo sobre os ombros e a igreja bota no pescoço. Todo mundo quer que você lidere de acordo com a visão dele. E aí não tem jeito. É por isso que a unção, pode jogar aqui. Vamos entender o que acontece com a unção fortalecendo. Olha ali, ó. A unção operando por dentro é o fortalecimento seu. É quando Deus começa a trabalhar a sua vida emocional, a sua vida espiritual. E volto a dizer, nós não aguentamos, se a nossa vida emocional não for trabalhada, não for fortalecida, nós não aguentamos o ministério, nós caímos, porque chega um nível de frustração, de decepção, daquela ideia de que você está trabalhando e a coisa não tem retorno. É nessa que a gente acaba caindo, é nessa que a gente acaba adulterando, é nessa que a gente acaba jogando o ministério para o alto. Então essa unção, ela vai nos fortalecer por dentro, porque as nossas maiores crises, nós não compartilhamos com ninguém. Você fica pensando, a minha esposa não tem estrutura para ouvir isso. O meu marido não tem, então você ali fica trabalhando. E aí, sem a unção, atuando primeiro por dentro, te renovando, você se torna presa para o inimigo, meu irmão. Para o inimigo. É o pescoço que tem que engordar primeiro, para o jugo ser quebrado depois. Nessa manhã Deus diz, eu quero te engordar, eu quero colocar um chão dentro de você. Você está me pedindo para que eu quebre o jugo, para que eu despedace? Não, se que antes eu te engorde, não, se que antes eu faça crescer dentro de você uma unção que vai despedaçar o jugo. Mas o que a gente faz? Senhor, tira esse jugo, Senhor, quebra esse jugo, senão, meu filho, a unção vem de dentro para fora. Eu vou fazer você crescer primeiro de dentro para fora. É o pescoço que engorda, não é o jugo que se quebra. Eu vou remover a expectativa do cargo. Eu vou remover o peso dessa liderança. Porque você vai se alegrar em mim, você vai interagir comigo. Eu serei a tua provisão, eu serei o teu renovo. Irmãos, é a unção. Pode aplaudir que é para ele, que eu vou lhe dizer uma coisa. Escute isso. Se você vê um líder dizendo para você, eu estou com a síndrome de burnout, ele está sem unção. Eu entendo isso de qualquer profissional, mas por que o senhor não entende de um líder, de um pastor, um burnout? Porque o burnout é uma estafa emocional. O Espírito Santo tira peso. E por favor, quem está falando isso aqui também tem a formação acadêmica em psicologia. Então eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando o que eu creio. O que eu literalmente creio. Então, antes de assumir o problema, antes de assumir o ministério, o líder tem que crescer por dentro.
Se a gente não se prepara por dentro, não vai ser trabalhando por fora que vai se preparar. A paz que excede todo entendimento, ela tem que chegar na tua vida. Senão você não consegue romper com nenhum jugo. Você tem que ter uma clareza mental. Segundo, a unção operando por fora. O que é a unção? Aí sim, à medida que o pescoço engorda e o jugo quebra, como é que faz para segurar esse animal? Então ouça isso aqui. Tem muito líder que está pedindo o impacto por fora. E é interessante porque à medida que você vai crescendo, o jugo não vai aguentar, ele vai ser arrebentado. Você vai começar a arrebentar com burocracia, com gente que está ali só para te perturbar. Mas primeiro por dentro, gente. Quando o Espírito Santo coloca essa diferença de que ele vai despedaçar o jugo que são sobre os seus ombros, sobre o seu pescoço, você tem que entender assim, mas basicamente qual é o propósito disso, qual é a finalidade disso. Qual é a ideia aqui? A ideia é que um líder não se liberta sozinho. Então, se ele quiser manifestar por fora, ele tem que primeiro ser ajustado por dentro. A unção despedaça o jugo, ela destrói o jugo. E olha que coisa interessante, só para a gente compreender isso. A unção, ela não alivia o jugo. Ela faz o que com ele? Pronto. Deus não está aqui para aliviar você. Ah, Senhor, me traz um alívio, manda um alívio. Não, meu filho. Eu não posso aliviar uma coisa que eu quero destruir. Me dá alívio no ministério. A gente pede isso, mas como? Eu vou destruir isso aí. Eu não te coloquei nesse mundo. Se não, irmãos, a sensação que eu tenho é que o ministério é um castigo. Deus olhou e disse, aquele ali eu vou castigar, ele vai ser pastor. Aquele ali eu vou castigar, ele vai ser pastor. Imagina. Então nessa manhã Deus está mudando isso. Sabe, é interessante, né? Tem gente que assim, não, sabe, apóstolo, eu já aprendi a suportar muita coisa na minha vida, muita luta, muita prova, muita dificuldade. Aí você diz assim, cara, o que eu falo para ele? Elogio? Aí eu tenho que fazer assim, agora, hoje vai ser assim, eu conto ou você conta? Deus nunca te pediu isso. Deus disse que todo jugo na tua vida Ele queria despedaçar. Tu virou colecionador de jugos? Outro dia passei por isso. Já viu gente que só conta tragédia? Outro dia enfrentei isso. Outro dia eu fui assim. Outro dia eu fui assado. Outro dia irmão, pelo amor de Deus, jugo é para ser despedaçado, não é para virar coleção. E ainda tem gente que coloca o ranking dos 10 mais jugos que te oprimiram. Em 10º lugar, a irmã da cantina. Em 9º lugar. Em 7º lugar, o diácono que te afrontou. Em 5º lugar. Aliás, falar em diácono, eu amo diáconos, viu? Deixar isso muito bem claro. Diácono na minha vida foi bênção. Eu coloquei aqui uma das minhas peripécias, um dos julgos que eu enfrentei. Vocês sabem, eu fui pastor aos 23 anos. E no meu primeiro ano de ministério, quando cheguei na igreja, falei, caramba, a igreja sabe esconder festa, não estou vendo movimentação nenhuma. Tal, e eu naquela expectativa, né, preguei aquela coisa toda, não vi pregador de fora, porque né, geralmente ninguém chama pregador de fora para aniversário de ministério de manhã, né? Aí preguei, cheguei à noite, estou crente que a minha esposa disse, não vai pregar hoje não, tem alguém pregando e tal, nada, não falou nada, ela falou, está tudo bem, Rita? Não, está tudo bem, tranquilo. Aí entrei na igreja já olhando, vendo onde é que estava o bolo, pelo menos assim, né? Tudo bem, não vai ter pregador, mas vai ter bolo. Vocês acreditam que meu primeiro ano de ministério, ninguém lembrou? Não, quando eu digo ninguém, nem ela, digníssima também lembrou. Aí passou todo mundo, que quem é batista aqui, mais antigo, lembra que a gente ia para a porta despedir a igreja? Lembra disso? A última que saiu era uma diaconisa, Vera. Ela falou assim, você não tinha uma dúvida? Mas não lembrou, estava com dúvida. Hoje você só está completando um ano de ministério pastoral. Pense na cara de alegria que eu fiz.
Dali ela já disse que não ia ter nada, né? Aí eu falei, tô. Pastor, e ninguém fez nada. Aí, para não ficar tão mal, né? Eu falei assim, não, tudo bem. Mas por dentro, por dentro. Não, tudo bem, assim mesmo, acontece. Acontece aonde, gente? Essa aberração que eu vivi é a mesma coisa de Jessé não saber o nome do caçula. Acabou teus filhos? Samuel mandou chamar todos os filhos. O cara chama todos. Aí o Samuel disse, acabou? Não chamei o caçula, não lembrei do caçula. Dose, né, para cavalo. Pois é, foi a mesma sensação que a minha. Então eu amo os diáconos. Tá claro isso? Mas, volta para cá que você já se animou muito. Eu quero colocar, e eu vou finalizar, gente, porque Deus te trouxe aqui hoje. A unção transforma líderes em servos que libertam pessoas. Eu queria finalizar essa palavra porque a unção despedaça o jugo para quê? É ali, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. E é isso que eu queria pensar. Você sabe que quando Paulo fala de Jesus, no capítulo 2 de Filipenses, ele chama Jesus de servo sofredor. Então, o que a unção faz? Jesus não veio a esse mundo como um rei. Jesus não veio a esse mundo como um príncipe. Jesus não veio a esse mundo como um líder. Ele veio a esse mundo como um servo. E por que Deus opera a unção? Por que Deus faz a unção operar para que você deixe de ser líder para ser servo? Porque o líder é difícil de ser tratado. Quantas coisas aconteceram na sua liderança que você ficou chateado? Que você não deixou o Espírito Santo tratar você? Quantas coisas lá o liderado viu você tomando a decisão e disse, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar com isso. Sabe por quê? Porque ele é líder, porque se ele fosse servo, ele diria assim, o meu pastor é homem de Deus. Se ele está fazendo isso, é porque Deus está conduzindo ele. Os maiores problemas que eu tenho aqui no Cian são com os líderes. Porque o Cian está entupido de líder, mas tem pouco servo. Por isso que a unção nos capacita primeiro, pastor Francisco, de líderes para servo. O líder não entende o tempo de Deus. O líder não compreende o agir de Deus. O líder tem compromisso com o umbigo dele. Eu não estou entendendo o que o pastor está fazendo. Por quê? Porque você não é servo. Porque o servo se submete primeiro para depois entender. O líder não, ele quer entender para depois, se é que vai se submeter. Qual o problema das igrejas, apóstolo? Qual o problema lá da tua igreja? Para pensar se tem algum pastor aqui de fora, levanta a mão assim. Pergunta, fecha os olhos e vê se quem dá problema na tua igreja são os servos, são os líderes. Sabe por quê? Porque um líder sem unção nunca vai virar um servo. Vai estar sempre questionando a gente, sempre machucando, sempre ferindo. Então, quando é que eu sei que um líder tem unção? O Espírito do Senhor me ungiu para fazer a obra e não para perturbar o juízo de quem faz. Irmãos, o que cansa líder, o que cansa pastor no ministério, não são os servos, não. Porque servo tem a unção de Deus. O servo sabe que é um privilégio o que ele vive hoje, porque a graça de Deus o alcançou lá atrás. Mas o líder não. O líder, não sei como é que o apóstolo tolera isso, não sei como é que minha pastora aceita aquilo, eu não sei como é que o pastor... Eu era seminarista, eu me lembro disso, de uma história que nós vimos lá no seminário, de um seminarista que, porque todo seminarista ele começa a achar que ele prega mais do que o pastor, que ele lidera mais do que o pastor. O problema do seminarista é esse. E aí ele começou a falar dos erros de português do pastor dele na pregação. O pastor soube e disse, eu vou resolver isso. Ele disse, olha, o irmão vai ter um mês para pregar no domingo à noite, um mês. Uma hora se prepare.
Irmãos, começou a luta do cara, né? Você fala mal de uma unção que está sobre a sua vida, como é que você vai desfrutar dela? E ora daqui, ora dali, ora de lá, e pega daqui, pega de lá e nada. Quando o cara prega, foi algo assim, não foi horrível, não, foi horroroso. Por quê, irmãos? Porque Deus quer colocar servo para pregar. Então nessa manhã vamos pedir isso ao Senhor. Como apóstolo, eu sou servo dele. Eu não posso estar aqui para agradar ninguém. Eu não posso estar aqui preocupado se ela está gostando, se ela está, se ele não está. Eu não consigo, essa missão não é minha. Então, a unção transforma líderes em servos que libertam pessoas, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, me enviou para curar os quebrantados, a pregar libertação, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Então, ouça isso, preste muita atenção. Quem tem unção resolve problema, não é problema. Como é que você sabe que uma pessoa tem unção no Cian? Porque ela resolve problemas. E se ela só traz problema? É líder que não virou servo. Todo servo, ele está ali para resolver o problema do seu Senhor. Aí você diz, como é que o senhor sabe disso? Como é que eu sei? Como é que eu sei disso? Vamos refrescar a memória? José, quando chegou na casa de Potifar, era o que, meu irmão? O que a Bíblia diz que aconteceu? O Potifar ficou tão impressionado com a maneira que ele trabalhava, que ele disse, José, cuida de tudo. Deixou de ser servo? Por conta disso, ele vai parar no presídio. Ele volta a cena lá com o faraó. O cara diz assim, meu filho, tá aqui o anel. Aqui no Egito, abaixo de mim, você vai cuidar de quê? Deixou de ser servo? Ele estava numa cadeia de servir. Então, nessa manhã, fique em pé, por favor. Deixa eu terminar. A unção não serve para aplausos. A unção serve para restaurar vidas. Essa unção que faz você ficar apaixonado por fulano, que palavra, Beltrano, que maneira de cantar. Essa unção, a unção que eu preciso tem que dar vista aos cegos. Tem que pôr cativos em liberdade. Por quê? A unção de Deus te transforma em instrumento de Deus. Ela não vai te transformar no próprio Deus. Então, ouça. Aonde o líder ungido chegar, o ambiente muda. É cego vendo, é cativo sendo liberto. Então, aonde estão ungidos da tua igreja? Aonde estão os ungidos da célula? Você não vai aguentar, irmão, nós não aguentamos liderar gente sem unção. Pessoa sem unção cansa a gente. Pessoa sem unção tira a gente da graça. Pessoas sem unção não resolvem problemas, estão sempre jogando problema em cima da gente. Hoje nós vamos orar e vamos dizer, Deus, levanta uma igreja de ungidos. Levanta o ministério de louvor de ungidos. Levanta diáconos ungidos, meu Pai. Uma célula de ungidos. Eu dizer isso, gente. Aonde tem unção, as cadeias são quebradas. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para quebrar cadeias, para dar vista aos cegos. Então, meu amado, essa manhã a pergunta não é se você tem talento, porque quem tem talento impressiona, quem tem unção transforma. Deus não quer levantar uma geração de gente talentosa. Deus quer levantar uma geração de gente ungida. De gente que Ele vai dar Ele vai revestir com essa capacitação. E eu queria orar hoje pela sua vida, que talvez você esteja vivendo exatamente isso. Olha, apóstolo, o ministério me cansou. Olha, eu estou cansado com o ministério. E, na verdade, o que o senhor falou, o peso nos faz quebrar. Eu estou quebrado. E quando o peso é muito grande, a gente para de caminhar na presença. Estamos tentando ali carregar
com a força humana, a responsabilidade humana. Não vai dar certo. Hoje é um tempo de a gente voltar e dizer: Senhor, em Ti, muralhas caem, em Ti portas se abrem. O céu só entende comando de ungido. O livro de Atos conta que 2 camaradas ficaram empolgados com o que Paulo fazia ao expulsar demônio, e eles resolveram seguir pelo mesmo caminho. Sai em nome do Jesus que Paulo prega. O diabo disse: olha, o Jesus que Paulo prega eu conheço, o Paulo está me dando dor de cabeça, mas quem são vocês? E toma ali daqui, toma dali. O demônio não reconhece quem não tem unção. Nós somos a geração que precisa buscar unção para viver esse mundo que é aí. Esse mundo está doido, gente. Então eu queria orar com você. Está cansado? Vamos colocar isso diante do Senhor. Deus te trouxe aqui para dizer assim: vamos recomeçar? Deixa eu botar essa gordura para o lado de dentro para você crescer. Não, eu estou cansado. Então deixa eu botar essa unção para que o ambiente externo seja mudado. Deus vai te dar uma unção diferenciada. E olha que tremendo, eu fiz questão de colocar aqui. Essa unção, só para você entender. Deus, quando chamou a gente, Ele não chamou você para carregar o chamado sozinho. Ele te chamou para uma parceria. Ele disse: eu vou colocar o Espírito Santo do teu lado. Ele vai ser o teu paráclitos. Então, em nome de Jesus, está na hora de você dizer: Espírito Santo, eu estou precisando. A luta está grande. Se essa pessoa é você, se esse líder é você, quando começar a louvar, já vem aqui para a gente estar orando junto.